E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar como você pode criar assim uma assinatura sônica para sua mixagem. Exatamente, como você pode ter a identidade das suas mixagens e como as pessoas vão saber, foi aquele cara que mixou isso. Mas antes que o pessoal pergunte, mas Alvin, cadê as suas mixagens e produções? Bom, eu fiz uma playlist com algumas delas que vocês podem conferir nesse card aqui em cima. Bom, a questão do vídeo de hoje é muito importante porque no final das contas as pessoas vão te contratar como produtor ou como engenheiro de mixagem, que é o nosso foco aqui no vídeo, para poder mixar a música delas quando elas souberem que você vai agregar de uma forma X ou Y àquele fonograma. Ou seja, tudo vai estar relacionado a isso, a forma como você trabalha, como você percebe esteticamente a necessidade daquele artista e daquela produção fonográfica e como ela está no mercado naquele momento e uma série de outros aspectos de relações comerciais, etc., mas principalmente aquilo que você agrega esteticamente ao fonograma. Então, se você quer construir uma assinatura, se liga aí no vídeo que vai ser bem legal. Bom, primeiramente vamos entender que isso não é uma coisa muito simples e também não deve ser assim um objetivo direto, assim, pragmático. Você deve ir criando isso com o tempo e com conhecimento. Isso que é muito importante. Mas para o pessoal que tem dificuldade em entender ainda o que é mixagem, você pode acompanhar num outro conteúdo que a gente criou aqui num outro vídeo para o nosso canal e você vai ter uma explicação bem objetiva de vários aspectos e do que é exatamente a mixagem. Aí você se pergunta, bom, como é que eu encontro essa assinatura, né? Eu vou desenvolver uma coisa que tem a minha estética, né? Não. Você tem que desenvolver a estética para aquele fonograma, não para você. Você está fazendo um trabalho para algum artista. Mesmo que o artista seja você, você vai ter que entender o que o seu público está procurando, o que você quer passar de mensagem e trabalhar naqueles fonogramas de acordo com essa assinatura. Então, a assinatura ela é construída nos detalhes e na sua experiência, e a gente vai ver cada passo disso agora. Você já deve ter passado por aquela situação de ter feito uma mixagem, ter ficado muito satisfeito com o resultado final, mas nunca conseguir repetir aquilo novamente, no sentido de áudio, sonicamente falando. Aí você fica se perguntando, bom, como é que eu gerei aquela profundidade? Como é que eu gerei aquele punch? Como é que eu gerei aquela imagem estéreo bacana? E você não consegue encontrar um caminho para poder repetir exatamente isso. Isso acontece por vários motivos. O principal motivo que isso acontece é que você ainda não tem conhecimento de um processo específico, que você não tem conhecimento da característica estética que cada equipamento tem parametrizado de uma determinada maneira e colocado em algum lugar dentro da sua cadeia de sinal, e também pela própria experiência estética relacionada aos fonogramas que existem já no mercado, em relação a, seja lá, uma música da década de 70, 80, 90, de um gênero musical X ou Y, se é gravado digital, se é analógico e tudo mais, tudo isso está relacionado a esse seu conhecimento e essa tua atitude artística na mixagem, aquilo que você faz rapidamente e que traz aquele caráter sônico que você está procurando. Mas encontrar uma assinatura não é algo fácil, não é algo simples. Você vai ter que ter muita experiência, não é simplesmente chegar e ficar testando alguns equipamentos e chegar a uma conclusão final rapidamente. Você vai ter que testar bastante coisa em diferentes lugares na sua cadeia de sinal e entender como alternando entre um determinado equipamento e um outro, pode ser um plugin The Box no seu computador, você consegue chegar a um determinado resultado específico ou um outro resultado específico. Então o cara tá lá trabalhando no analógico com o patch bay dele, endereçando para os periféricos analógicos e de volta para mixer, de acordo com o que ele quer fazer, e ele já tem uma noção geral, assim, bom, esse é o compressor em paralelo que eu geralmente uso na caixa, essa é a compressão em paralelo que eu uso geralmente na bateria, aquela outra também é uma opção, a outra também é uma opção, então ele tem um leque de opções que está na mão dele para que ele seja criativo, e ele conseguiu desenvolver isso testando vários equipamentos. Testando e pegando nas referências de diferentes engenheiros de mixagem o que eles usam no chain deles, na cadeia de sinal. Então, como você pode ver naquela playlist que eu indiquei no começo do vídeo, eu venho mixando pop, venho mixando MPB e rock. Então são coisas muito diferentes uma da outra e a gente acaba tendo que usar diferentes dispositivos para cada ocasião e trabalhando com mandadas, níveis de mandada diferentes, diferentes retornos dos sinais e assim por diante, e conseguindo colocar ele em buses diferentes, subgrupos e coisas afim que você não pode nem imaginar. Às vezes a mixagem fica uma coisa gigante, às vezes fica bem simples, bem enxuta, com um equalizador ou outro, uma coisinha muito simples e já funciona lindo. Então funciona caso a caso. Você vai ter que ter, às vezes, um template para te ajudar a começar a coisa, mas a partir desse template você vai modificando os parâmetros e os endereçamentos para os diferentes dispositivos a fim de obter um resultado muito mais sólido,
muito mais de acordo com a estética que você está mixando para, né? Se você estiver mixando um chorinho, se você estiver mixando um hip hop, ou se você estiver mixando um funk. Então, cada estética é muito diferente e vai precisar de um processamento diferente, e cada música, às vezes, vai precisar de um processamento diferente. Até porque aí que está a assinatura do fonograma em si. E essas opções que você vai construindo é que constroem a sua assinatura de mixagem. Então, se você viu lá que, de repente, o DBX 160 em paralelo no bumbo e na caixa é uma coisa legal, causa uma ressonância no low end, mas você também tem o Arrowsor ou o Distressor para usar em paralelo, isso também é legal. Você também tem o 1176, ele tem um outro caráter, mas depende do transformador de saída do 1176. Bom, então tem muitos aspectos que fazem com que você decida entre um dispositivo ou outro para cada fonograma. E a partir daí, a partir dessa experiência, desse conhecimento e também desse chain, dessa cadeia de sinal montada com todas as opções possíveis, é que você consegue trabalhar de forma mais criativa e mais rápida. Aí você vai construindo de fato essa assinatura. Por exemplo, eu uso um template para poder fazer todas as minhas mixagens, mas eu vou falar alguns pontos aqui para vocês entenderem como se trabalha com isso. Número 1. Mudar constantemente o template buscando aprimorar o processo, ou seja, se você percebe que no Mixbus é melhor você ter uma opção com release mais lento e com o knee um pouco mais suave, faça isso. Se de repente no seu Mixbus é legal ter um compressor que tem um release dependente do material que entra para o input dele, legal, coloque lá. Às vezes vai ser legal ter um release um pouco mais rápido e não dependente do material que entra para o input. Então você vai poder variar de um para o outro. Então é legal ter as duas opções lá, deixa eles desligados e liga, e vai vendo o que fica melhor. Às vezes antes de começar a mixagem mesmo, você já tem um ponto de partida com o seu Mixbus. Assim você já consegue regular toda a estrutura de ganho, mas isso é um outro assunto. Segundo ponto, sempre mudar o template de acordo com a mixagem, com aquela obra, com aquele fonograma. Então não ficar preso ali, eu sempre comprimo tanto aqui nesse canal. Não, não precisa sempre comprimir a mesma quantidade. Às vezes vai precisar de menos compressão. Às vezes a estética precisa de ficar um pouco mais solta, com a dinâmica variando bastante, ou com menos distorção harmônica, ou com mais top-end, ou com menos top-end. Enfim, diversas características diferentes que você pode ter em nível sônico vão depender dessa decisão. Então, parametrize, envie para diferentes compressores, fale, não, esse compressor não ficou legal em paralelo, vou mandar para o outro. Testa um outro, vê um outro que tem mais a ver com aquela estética e aí você vai tendo um trabalho, um workflow um tanto quanto mais ágil, porque está tudo lá presetado no seu template. E o ponto número 3 é já criar templates até para as próprias variáveis. Às vezes você sabe que, por exemplo, mixar um samba tradicional não vai ter nada a ver do que mixar um pop mainstream. Então você vai ter que mudar diversas coisas na sua cadeia de sinal. Os compressores às vezes vão reagir de uma outra forma, vai ter menos saturação harmônica num do que no outro, vai ter uma resposta de frequência um pouco mais média num do que no outro, e assim por diante. Então, sempre modifique o seu template, sempre modifique as coisas para poder ficar de acordo com a estética da obra. Então, para construir esse seu template, é muito importante ter todas essas variáveis. Você tem que ter lá um reverb plate que você gosta, um chamber que você gosta, alguma coisa que traga um caráter um pouco mais clássico, por exemplo, para um vocal de blues, um spring reverb, quem sabe, ou então um echo de fita. Enfim, você vai achar diferentes opções para poder colocar no seu template e deixá-las lá disponíveis para você não ficar pensando muito durante a mixagem e mais reagir e mais agir do que ficar lá, será que eu faço agora, o que eu não faço? Você tem que ser reativo à música que está ouvindo. Mas toda essa experiência depende de bastante estudo e bastante prática. Assim você vai conseguir construir um template bem bacana. Assim você constrói mais naturalmente a sua assinatura sônica de mixagem, sem ficar se preocupando em construir isso de uma forma muito mecânica, mas sim através da sua experiência e da sua necessidade de mercado. Então, você conseguiu entender que no samba você vai fazer um processamento tal, no samba de raiz vai ser tal, num samba mais moderno vai ser tal, num jazz vai ser tal, num rock geralmente vai ser tal, e assim por diante. Aí você já tem todo esse leque de opções, dizendo, aqui eu uso um 1176 em paralelo com o transformador tal, aqui eu uso um reverb tal, aqui eu posso usar tal coisa, e você já monta diversos templates, e naturalmente a forma como você trabalha o seu workflow dentro dessa cadeia de sinal é que vai construir a sua assinatura de mixagem de fato.
naturalmente, sem precisar ficar falando, agora eu vou construir, vou fazer um negócio louco aqui, louco, vou botar um monte de distorção, vou fazer um negócio completamente insano, blá, blá, blá. É legal pensar fora da casinha, mas sempre a serviço da obra e do fonograma. Então não precisa inventar a roda, é só estudar bastante e só se comprometer em criar as suas características naturalmente. Para te ajudar a criar também um template de produção, a gente fez um vídeo bem bacana que fala sobre templates de produção para o pessoal que trabalha principalmente em The Box, com samples e coisas afim, gravando com a sua plaquinha em casa e assim por diante. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que você vai aprender bastante coisa sobre essa construção de template. Mas se você já está produzindo em casa, tentando tirar assim o melhor dos seus equipamentos, está com um pouquinho de dificuldade e tal, mas está tentando fazer um som mais próximo ao das referências que você tanto gosta, a gente fez um material bem bacana, gratuito, que você pode encontrar nesse link aqui em cima também. É isso aí então, galera. Se você curtiu o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e também de apertar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.